Fala galera do Decisões na Mesa. Hoje o papo é para quem sente que está sempre 10 passos à frente do mercado, mas às vezes sente o peso dessa solidão. Estamos hoje com o Adriano Marque, o cara que entendeu que a vanguarda tem um preço alto, mas o segredo do lucro, da paz mental, está em servir para ser servido. Seja muito bem-vindo, Adriano. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo esse podcast. Vamos bater um papo tremendo. Obrigado pelo convite aí, cara. Tamo Foi uma junto. alegria, uma Tamo alegria junto. estar com você e com o Wagner aí. Pô, muito bom, Adriano. Valeu por ter aceitado o nosso convite, ter você aqui. A decisão na mesa é um lugar de crescimento mútuo, né. Rapaz, eu vou dizer para você que eu como pessoa, tenho aprendido muito nessa mesa, com a história de vida né, de quem tá aí, a gente tá batendo um papo, a história de superação, e o quanto isso é importante para nós, né. Entendermos a vida, entendermos a essência das pessoas, não somente aquilo que elas fazem, né, isso é muito importante. E você tem aí, né, uma trajetória, uma vida que com certeza vai contribuir muito para essa mesa e para nossa audiência também, o pessoal que vai estar aí nos ouvindo. E eu queria entender um pouquinho, Adriano, se você falasse sobre essa busca por soluções, né? Em que momento da sua infância você já percebeu que precisava ser útil ou encontrar soluções para as coisas que estavam ali ao seu redor? Saiu do Paraná, né, saiu do Paraná, veio para Sorocaba aos 7 anos. Saí do Paraná com 7 anos, mas né, então, vim para Sorocaba nessa idade, eu sou mais sorocabano, né. Pra você ter uma ideia, eu nunca voltei ainda. Eu quero fazer isso, cara, mas sabe quando a gente Não voltou eu, ainda? assim, não voltei, porque eu quero conhecer a minha terra de origem lá, Aham. e não voltei, cara, não voltei. Que cidade você nasceu Porque lá? não tem, né, é Rondon, Cianorte. Caramba. E tenho, nossa, pouquíssimos, resquícios de parentesco lá, Uhum. e que eu nem conheço de longe, né. Então, quero voltar lá, mas quando essa sua pergunta, assim, que eu sentia muito na infância, cara, a gente sabe, pô, o Wagner é mestre nisso, que a infância é aquele momento de você ser uma esponja que você vai, muitas vezes, no seu subconsciente vai sendo alimentado com o ambiente, com tudo aquilo que você está vivendo, né. E eu vim para Sorocaba com a minha família buscando coisas, né, uma oportunidade de vida melhor, aquela coisa toda no dessas épocas aí, começando os anos 80, né. E uma das coisas que eu sempre gostei, gostava muito, 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 muito mesmo, aprender coisas novas. Só que vinha aquele sentido depois de eu aprendi algo novo. Então eu tinha isso já, cara, tô falando aí da adolescência, início escolar, Uhum. a vida né, estudantil. Toda vez que eu aprendia algo novo, era consequente já de imediato onde eu posso usar isso. E como que eu vou, nossa, imagine eu ensinando isso para as pessoas. Então, sabe aquele desejo como instintivo, visceral ali de você querer, eu quero passar isso para alguém. Eu quero aprender. Aí, Wagner, não sei até que ponto isso é um instinto natural de servir ou um desejo de ser visto, né? Mas isso surgiu ali, surgiu ali. Não tive nenhum trauma ou algo assim que me levasse a esse desejo de autoafirmação de ter que mostrar. Então considero que foi mesmo, assim, algo de tentar eu sempre me peguei, assim, tentando também facilitar a forma como passar aquilo. Então isso veio, assim, eu me lembro claramente da como a gente veio, e era uma família simples, veio do Paraná. Cada momento de vida ali na infância, adolescência, que eu sentia aquele, eu podia ganhar muita coisa, mas quando eu ganhava um livro, aquilo para mim era algo fantástico. Eu lembro de épocas,
E é pouca coisa que eu lembro da minha infância e adolescência, mas eu lembro de épocas em que eu desejava um determinado livro lá, eu lembro que minha mãe, meu pai faziam um esforço tal, comprava aquele livro, falei: "Nossa, isso para mim foi". E era outra época, né, a gente sabe que a maneira como nós aprendemos e como a gente vivia, né, esse momento é totalmente diferente de hoje, né, eu tenho um filho de 13 anos e como ele aprende, e como ele estuda, e como ele tem acesso a informações, dá para comparar, né. Você falou um negócio aí, eu vou cutucar, pode Eu ia falar, eu tinha certeza que você ia cutucar, porque se você não cutucasse, eu ia cutucar. É, é. Vamos lá. Não sei se é o servir ou ser visto. Eu vou te fazer uma pergunta. Por quê? É, Macuar. Até aqui para isso. não é essa, não é por quem. Como você se sente quando você é visto, reconhecido, e como você se sente quando você não é visto e reconhecido pelo que você serve? Ah, legal. Isso é legal, porque é uma vivência que eu tenho, passado até hoje. Primeiro vocês começaram aí falando de jornada, trajetória, vocês estão realmente revelando minha idade aí, porque o negócio já começa desse jeito. Mas olha, para quem está assistindo, eu vejo que, assim, esses bate-papos aqui, igual a gente está tendo, por isso que o podcast é Sim, enriquecedor, né. sim. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, pode ter certeza que você vai ver, mas se você tiver um caderno do lado para anotar insights com as coisas doidas num papo desse aqui, muitas vezes a gente não tem que conversar Sim, sobre essas coisas. sim. Eu acho que vai, Vai ganhar muito. tem podcast que, cara, vira o jogo da vida. E eu tenho vivido isso. Mas, você perguntou aí, né, desse sentimento. Hoje, eu tenho experiências, tá, então eu mencionei sobre isso lá no início da coisa, né, desse aflorar de passar para alguém alguma coisa, e eu comentei sobre isso, né, o servir ou ser visto. Mas hoje eu tenho um pouco dessa resposta, porque eu tenho muitas experiências nessa jornada em que eu pude passar à frente informação, eu pude passar à frente conhecimento que eu tenho a certeza, assim, falo com propriedade, porque depois vem, né, os depoimentos, mudaram vidas. Só que ao mesmo tempo, aquilo que eu fiz que mudou a vida de algumas pessoas, não foi, não só reconhecido no geral, como também foi até, criticado. E como que eu tenho lidado com isso? Às vezes, acontece um fato desse, mas aquela pessoa que chega e diz: "Cara, mudou, mudou o jogo. Eu fiz isso, eu voltei para isso, eu abandonei tal coisa, eu mudei minha". Então, uma pessoa que seja numa multidão, tendo aquela mudança, cara, pode vir crítica e pode bater, e eu não tenho sofrido com isso, né. Porque eu sou cara de TI, vocês falaram aí, né, sobre minha jornada é tecnologia, né, desde da faculdade, aí, me formei nos anos 90. Então, só que eu peguei essa veia da tecnologia, mas ao mesmo tempo, sempre, sempre, sempre fui apaixonado por entender como que as pessoas funcionam, como é que o cérebro funciona, como que eu funciono, por que que eu faço isso, por que que eu não faço e tal, tal, tal. E aí com isso, eu fui unindo essas 2 coisas e ao mesmo tempo fui me formando na parte da comunicação, de oratória, né. Fui Uhum. professor de oratória, sou, né, 10 anos aí já, com curso de oratória e tudo mais, e retórica, e como passar a mensagem, mas isso começou lá também, lá atrás, né, já vou falar da área de tecnologia. Então, a essas coisas que vieram andando junto, fazem com que a experiência, né, no olho das pessoas, mesmo que seja uma coisa online hoje, como a gente está acostumado, mas você vê ali que aquilo trouxe para algumas pessoas uma mudança,
é o maior salário, o maior benefício de você entender que vale a pena. Então eu acho que pelo só ser visto, talvez críticas ou outras coisas abalassem, né. Mas nesse caminho da jornada humana que eu procurei por si, né, não sou formado, não sou em nada de humanas, mas eu sempre estudei sobre aumento de consciência, sobre, né, tudo que envolve a psicologia, a neurociência, o ego. Então eu, assim, quando eu busco esse diminuir do meu ego nas coisas para poder servir. Eu tenho também uma vivência, uma jornada no mundo religioso, né, onde também fui, coordenei, por exemplo, a diocese de Sorocaba, mais de 10 cidades. Então é você trabalhar com muita gente, e trabalhar com muita gente dentro do ambiente religioso, você entende que como as pessoas adoecem por coisas triviais, bobas, o Wagner começa até Você vai entender. Eu vou deixar que ele fale, porque na verdade a gente estava tendo esse papo 5 minutos antes de você chegar. É. Eu fui pastor por muitos anos. sério, E esse papo então eu vou entrar para essa vida, né, de pastorado, a vida religiosa aí, né. Eu fazia filosofia na Uniso e eu convivia naquela época, 25 seminaristas católicos. E eu comecei a conviver com eles, né, então durante o curso de filosofia, e aí começou a surgir, né, esse desejo meu, não surgir, porque, cara, eu com 12 anos de idade eu entregava sopa na praça para morador de rua. Quando eu tinha 9, 8 anos, meus pais, meus avós tinha, antigamente chamava de orfanato, né, era uma casa para meninas que ficava aqui perto da prefeitura. E aí nós íamos lá fazer festa para as meninas, essas coisas todas, levar presente, levar uma comida e tal, nesse orfanato. Então eu sempre estive envolvido. E aí dentro da filosofia com o convívio com o pessoal, inclusive da minha turma naquela época, aquele padre que participou do MasterChef, esqueci o nome. Evandro. Lá minha mãe vinha do protestantismo, então quando eu decidi fazer isso, né, eu estava no segundo ano de filosofia, eu rompi com a filosofia e fui pra teologia. E fiquei por muitos anos ali, dentro disso. Então eu entendo bem o que você tá falando e Por isso que eu dei risada a hora que você estava falando. É muita, assim, a gente tem um conceito aqui que chama teia dos acontecimentos, né? é, Ela nunca se cruza por acaso, né? E esse conceito aí. e a gente veio falar sobre isso. Veja que começou a conversa Sim, falando do servir, né, sim. e aí você percebe essa trajetória, né, o servir, o serviço, e aí o sentimento, de onde Sim. aflorou e tal, e, pô, já culminou na parte, por exemplo, da religião, que você tem muito esse verbo ali a todo tempo, servir, servir, servir. Mas ao mesmo tempo, isso na parte da religião foi onde também, sabe, me aflorou muito mais essa parte de comunicação, de falar, de entender as pessoas, de servir também, né. Porque você lembra que eu comentei de até eu ter participado de grupos de network, Uhum. eh, fui presidente de grupos network, onde o objetivo era servir e tal, tal. Mas, na parte religiosa isso foi mais aflorado. O detalhe, como você tem que tratar, como que você tem que entender, e o complexo que é o ser humano, Uhum. né. Então, assim, como eu falei para você que eu sempre quis entender, eu sempre vi no ambiente religioso certas coisas acontecerem, né, e eu fui atrás de entender, como sempre fui, como eu estava falando lá, eu lá na infância, eu queria entender e conseguir explicar para as pessoas, cara, isso nunca mudou em mim. Então na parte religiosa foi a mesma coisa. Espera aí, por que isso está acontecendo?
Por que as pessoas estão assim? Por que cara, é aquela coisa, de ir a fundo mesmo. Eu teve uma época que eu fui entender o que muita gente passa na vida religiosa e espiritual, quando diante todos esses estudos para entender as coisas, eu caí num livro, né, sobre a mística cristã. E aí nesse livro eu fui entender sobre um processo que, o pessoal você sabe que na igreja católica, por exemplo, tem o processo de canonização, né. Quando vai canonizar um santo, tem 2 tribunais. Você vai para um tribunal, que é o tribunal a favor, e aí é todo um estudo, é todo mas tem o tribunal do contra, para provar que aquilo que aquela pessoa, que aquelas coisas que estão colocando para defender que a pessoa é santa, tá errado. E um desses processos que o tribunal do contra estuda, ele analisa se a pessoa que está ali sendo candidata a ser santo, ela não passou por aquele processo. E aí é um nome bem fácil, o nome desse processo. Eu vou pedir que quem estiver assistindo aí, eu vou falar, você vai repetir logo em seguida. É um exercício De memorização. de trava-língua. O nome desse processo é transe hipnótico autoinduzido inconscientemente com material ideoplástico religioso. Esse ficou bonito, hein? Mas é o seguinte, o que que isso cara, e aí isso revelou tudo. O que que isso significa? A pessoa, muitas vezes na espiritualidade, e aí olha como a teia da linha de raciocínio nós estamos montando aqui, Uhum. do servir, Sim, do em todas as áreas, eu acho que sim, assim, a gente está montando uma linha de raciocínio, então para sim, ter um bate-papo bem legal, bem gostoso, sim, mas a linha de raciocínio está montada. sim. Começamos lá da esse transe auto-hipnótico aí, com esse material ideoplástico religioso, ele é assim, traduzindo, não precisa decorar essa palavra. O que é importante é uma projeção que a pessoa faz da sua própria vontade externa a ela. E ela começa a se relacionar com essa projeção. E ela começa a se relacionar com essa projeção, que é, na verdade, quem? A vontade dela. E ela projetou externamente de si e começa a se relacionar, conversar. E a isso ela dá o nome de Deus. Só que a própria igreja, com alguns estudos também da ciência, prova que esse tipo de relacionamento, lembra sobre o que que era o livro? Mística. Uhum. Pode causar fenômenos místicos, semelhantes ao que talvez um santo viveria. Então, olha para você ver a complexidade do ser humano e das coisas, né, Guto, Wagner. A pessoa muitas vezes ela pode estar há muito tempo, achando que ela está servindo. E ela pode ainda achar que ela está servindo a Deus, Ou em nome dele. ou em nome dele. Ela acha que ela está vivendo uma coisa que ela chama de oração. Então, a pessoa pode passar uma jornada, a pessoa pode passar uma vida num auto-engano muito grande. Só que eu já vi isso acontecer, Wagner também, acho seja igreja católica, igreja qualquer, o quanto de pessoas que se enganam no sentido de tomada de decisões, porque elas, nesse processo místico de oração, relacionamento divino e tal, ela escutar e ela intuir, na verdade, ela está escutando, ela está se relacionando com a própria vontade dela, que pode estar inflamada, que pode estar doente, que pode estar então, o serviço se torna algo de uma forma tão prejudicial, mas tão agressiva a si mesmo, e ela começa então nesse serviço
a projetar coisas. E veja, se aí o serviço é a própria vontade dela, porque está vindo, a fonte é isso, então aí o ser visto é o mais importante, com certeza, e o confrontamento não é aceito, uma decisão contrária não é aceita, aí sim é um desejo de autoafirmação. Mas por que autoafirmação? Porque eu quero? Não, porque Deus mandou. Mas quem é Deus para ela? Então, cara, se a gente for olhar só para um negócio desse, a gente olha o quanto a pergunta de vocês ali é o sentimento do ser visto ou servir, é algo que a gente pode olhar para a sociedade hoje e pode encontrar. Eu encontrei nesse estudo e começando a encontrar isso, resposta para muita coisa. Muita coisa. Eu vou bater numa coisa aí que você tá falando, que eu não aguentei. Eu vou forçar um pouquinho mais, porque esse papo tá muito bom. O quanto você entende do ego ser forjado dentro do servir ou do ser visto? Cara, sempre. Não, mas você tá falando, né, você tá na área tecnologia, né, tecnologia profunda, pura, e que a IA só existe por causa dessa tecnologia. Sim, e essa a gente tava conversando. E a gente não gosta do raso, cara. Entendeu? Só que é difícil você ter. Eu sei, eu sei. Então vamos conversar aqui na mesa. Porque olha só, de novo, né, quem tá assistindo. Cara, é nesse tipo de fugir Conversa. do raso que você consegue pegar uns insights aqui de coisas. E eu vou falar mais ainda, já aproveitando. Depois, Uhum. você percebe que eu nunca esqueço Manda bala, a pergunta. manda bala. Mas vamos abrir um parênteses parênteses. sobre o que eu falei aqui, você falou aí do raso. Uhum. O que está acontecendo hoje também de forma absurda. E por conta da IA. Uhum. Depois a gente vai voltar pro Aero. Cara, a maioria das pessoas, e você sabe que a gente, não adianta, a gente é treinado para fugir do desconforto. E aí, então, tem muita gente que, eu falei para vocês aí do livro, né? Eu sou um cara que, para aprender tecnologia lá atrás, não tinha celular nem internet, tinha um livrão desse tamanho em inglês. Eu sou da época do ir para São Paulo, que ia 4 rodas. Uhum. Ah, Aí, Pra montar um Scorpio 486. meu, Esse foi o primeiro que eu montei, hein? nossa! Tela monocromática preta aí. Sim, sim. vocês estão revelando a idade, gente. Vocês estão revelando a idade, Sistema cara. operacional DOS. É. Pelo amor de Deus. Vocês estão Cara, revelando a idade. para ir para São Paulo com 4 rodas, meu amigo, Eu não passo. ninguém vai saber o que é. Rapaz, eu fui morar no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. A primeira vez que eu desci, eu fui sair daqui de Sorocaba, eu ganhei de uma mulher um presente, um guia 4 rodas, e eu fui navegando, eu e minha esposa, daqui até Uruguaiana, seguindo o guia 4 rodas. E aí, sabe, tem uns negócios que você aprende na vida que você fala, né? Sabe onde é que eu aprendi isso? Através do exército. Porque lá você tem que aprender o azimuth, você tem que saber ler direção, ler carta, fazer leitura do negócio. E aí faz toda a diferença para você, né? Porque não adianta você ter um 4 rodas na mão se você não souber fazer a leitura. E aí vai para esse lado da profundidade. Não adianta você ter uma IA na mão se você não souber fazer a leitura. Então, eu vou entrar. Então, lembra, você falou o que puxou para mim esse fio foi o raso. Aham. A palavra que você Sim, falou. sim. Por quê? Sim. Tava falando, né? Eu fui aprender a programar. Meu Deus do céu. É. E aí você não tinha tradutor. Era inglês. Não dominava o inglês. Aham. Você tinha que pegar uma palavra. Puxa, essa palavra eu não entendi, não formou o contexto aqui da frase. O que eu tenho que fazer?
Aí tinha uma outra Bíblia do lado, Watsport. Verdinho? Aí você tem que procurar. Cara, meu Deus, se for falar. E aí, o que que isso levou? Mas lembra daquele cara que lá na adolescência adorava ganhar um livro. Uhum. Então isso pra mim, Você teve Barça também? Barça não. Não tive, mas eu sou da mesma. Isso pra mim, cara, não era um martírio. Só que isso me fez até hoje continuar com esses princípios, que um deles é o que que o ler atrai. Não é ler por ler. O tempo que eu lia lá, e foi recente, né, que eu li Os Irmãos Karamazov, né, que eu comprei lá na livraria a obra conjunta, né, porque tem separado em livros, né. Que eu comprei o Irmãos Karamazov, a minha esposa olhou e falou: que é isso, cara?" Sabe, você me fez lembrar Hã. do meu tempo de seminário. Uma das tarefas nossa é saber fazer tradução dos originais. Você não pode sair da faculdade sem saber grego e hebraico. Você tem que saber traduzir para o português. Só que a maioria das obras é em alemão. Ah, Então e naquela época não tinha internet como tem hoje, né, não tinha nem IA, não tinha internet, o computador ali era só para você digitar o texto e mais nada, né. E quando você tinha que escrever em grego e hebraico, você tinha que escrever à mão, porque não tinha a digitação no negócio. E aí você tinha as bíblias, né, ou aqueles calhamaço de livro para você ir lá, para você poder entender a etimologia da palavra e tal, para você fazer a tradução. Então era 4, 5 uhum. livros, ou você tinha que ler. O papo tá muito bom, mas temos que voltar pro ego. Vamos lá. Então, aí eu estava falando por quê? Quando você pega uma obra dessa, cara, não adianta, você vai acompanhar a linha de raciocínio do cara, não é uma coisa solta. Então isso, a gente sabe o quanto de sinapses, de expansão, de repertório que você vai ganhando com aquilo, né, só que perceba que as pessoas vivem hoje. Ela pode pegar um livro gigante, jogar numa IA, jogar um prompt lá, me traga a síntese desse livro em no máximo 5 parágrafos. E ele vai trazer no bullet points lá toda a obra. Aí a pessoa vai olhar para aquilo, vai ler, e cara, a anestesia de consciência que ela vai ter, a sensação que ela vai ter é: "Caramba, eu estou mais inteligente agora". E cara, É só informação. e as pessoas hoje, ela tem hoje a pessoa está vivendo um acesso à informação de uma maneira absurda. A pessoa está tendo acesso a ferramentas que antes a gente falasse: não é possível". Ela consegue hoje a barreira de entrada para ela criar um negócio, para criar uma empresa, para criar caiu absurdamente, mas a pessoa não tem repertório para ligar um ponto com o outro. Isso é uma coisa interessante que você está trazendo, porque na sua palestra você trouxe isso. Você disse assim: as pessoas que têm mais propensão a ganhar dinheiro com IA aos 45 mais, Lembra né? que teve uma mulher que perguntou, Isso. você lembra? Mas isso tudo tem a ver com retórica. Com certeza. E é o seguinte, ó, vou nós vamos voltar, mas deixa eu falar, eu dei uma imersão. Na verdade foram públicos diferentes. Teve uma que foi para empresários, mas esses empresários já eram letrados digitalmente, inclusive com IA. Então foi uma imersão mais técnica, e esse pessoal tem empresa já consolidada, inclusive ticket altíssimo para estar naquela imersão, só que eles, aprenderam o fio da meada, voaram. Aí eu fui para uma outra, que também empresas consolidadas, só que nessa outra turma, uma idade mais avançada.
Então, a principal dúvida deles, principal crença deles, o bloqueio deles, inclusive nessa imersão 2 dias, eu gastei um tempasso para, primeiramente, retirar esses bloqueios, porque eles já tinham a trava de que: "Meu, isso a gente não consegue, isso não adianta, isso não dá". E eles foram lá. Retirado esse bloqueio, e quando eles entenderam que eles, com a experiência de vidas, porque chegar na empresa, no nível que eles chegaram e tal, e com a experiência deles, se eles pegarem a IA para potencializar aquilo que eles já sabem e conseguem fazer, tal, 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 cara, foi assim, eles dominarem coisas muito básicas, veja, tecnicamente, muito básicas. Quando eles começaram a dominar algumas coisas básicas, eles já começaram a ligar os pontos. Mas a barreira está deixando de ser tecnológica. A barreira está deixando de ser tecnológica. Mas na realidade a barreira nunca foi tecnológica. Não, ela foi tecnológica no momento que ele falou, por exemplo, quando ele começou a estudar esse Mas não era processo. Hã? não era Não, eu tô falando assim, a barreira do acelerar, como ele tá trazendo para esse cenário, é do quanto as pessoas têm a crença de que elas não conseguem alcançar. Tipo assim, tinha uma mulher lá, empresa, tal, várias unidades, e ela não conhecia de IA. Mas ela aprendeu um básico, e aí você pega o cara hoje que, sei lá, jovem, tá aprendendo IA e tá desbravando. Cara, você vai ver, ele criou um monte de coisa. Não serve para nada. Não resolve uma dor, não sabe como vender aquilo, não sabe. Mas essa mulher aprendeu algo básico, ela começou a ligar os pontos. No final do dia, ela tinha criado um, um sistema integrado com o RP dela, o sistema de gestão da empresa dela, que ela tinha uma deficiência na parte de compras, e ela criou algo ali que deu para ela todos os gaps que ela não tinha na parte de compras. Cara, eu tô falando de Um dia, um, de um dia uma de tarde. uma pessoa que entrou com uma consciência que então, assim, por que que eu falei aquele dia na palestra? Porque justamente você viu que pela pergunta a pessoa já foi naquele intuito assim: "Você acha mesmo que a gente", né, é o sentido negativo da coisa, "Ó, a gente não vai conseguir alcançar a", cara, é o contrário. Então, o que tá acontecendo, né, como eu estava falando, a questão de você ter o raso e pessoas cada vez mais rasas no momento em que você tem a maior quantidade de informação do mundo. E as pessoas cada vez mais elas estão assim, se achando inteligentes. Ou se eu não sei de algo, então espera aí, cara, não há o que eu não sei. Eu vou lá, pergunto tal, tal, tal. Mas não se consegue ter essa, né? não ligo um exemplo simples, bobo, né. A máquina de lavar de em casa hoje não estava soltando água. Eu fui lá, comprei outra bomba, troquei a bomba. Perguntou pra IA. Não, Nesse o máximo que eu fiz foi olhar no YouTube para eu saber tirar os parafusos para saber se eu ia fazer o negócio certo. Só isso. Mas eu já troquei bomba de combustível do carro, com o ChatGPT ligado na câmera. Eu já fiz isso. Eu já fiz. O carro afogou, eu não sabia como resolver e eu fui lá, abri lá e falei: "Onde eu abro?" E eu fui seguindo o que ele falou, Aham, e deu certo, boa. entendeu. Mas, o que eu queria trazer com É. relação a isso, é que, só para contextualizar isso que você está falando, ao mesmo tempo, Adriano, vai aumentar ainda mais o autoengano das pessoas. Eu acho que o autoengano e essa doença que a gente tá falando. Exato. Eu vejo isso dentro do consultório, sabe como? As pessoas, elas querem soluções rápidas para coisas profundas. Elas não Essa foi forte. elas não querem pagar o preço por um processo de terapia, com profundidade. E aí beleza, hoje, depois de mais de 20 anos cuidando de pessoas com toda a bagagem que eu tenho, se eu conversar com você 2 vezes eu te entrego. Eu entrego? Uhum. Eu te entrego.
O problema é que as pessoas não entendem que por mais que você entregue para elas, isso não vai ela não vai conseguir ligar o ponto. É uma informação que ela vai acabar patinando. Você não concorda que o que eu tenho visto é isso? Eu tenho visto muita gente que não tem sucesso, não por ter medo de dar errado, mas pelo medo de dar certo, inconsciente. Ela não tem é uma coisa que eu advogo, eu bato, tanto é que, né, a minha o que é que eu faço, né, eu trabalho com estrutura emocional para a vida e os negócios. É isso que eu faço. Por que acontece isso? Porque as pessoas não têm estrutura emocional para suportar os lugares aonde ela chega. Ela não tem estrutura. E se ela chegar sem estrutura, ela destrói em tudo. Então você está validando, é exatamente Não, isso, não é? É o medo, na verdade, o medo inconsciente de dar certo, porque se ela der certo, ela vai ter que pagar esse preço. Cara, vai ser desconfortável. É um lugar novo, é um mundo novo. Então, olha o quanto a gente está falando, só que assim, você falou sobre as pessoas cada vez mais estarem, você usou a palavra, acho que É auto-engano. no auto-engano, e cada vez mais as pessoas doentes. Uhum, Nós estamos diante de um multimilionário, né, o uhum, Wagner uhum. tem um mar azul para cada vez as pessoas É mais ou menos. Aí eu vou bater numa coisa que é um gargalo, porque, o que que acontece? Poucas pessoas eu vou falar 3 Cs aqui, tá? Clareza, custo e compromisso. Muitas pessoas têm clareza, poucas querem pagar o custo e assumir o compromisso de resolver a vida. Porque o mergulho ele tá na sombra, ele não tá na luz. Se a gente quer alcançar a luz, nós precisamos mergulhar na sombra. eu eu duvidaria ainda que tem uma parte com clareza. Acho que clareza ainda também é Não, não, a clareza, você recebe informação a hora que você quiser. Entra no ChatGPT e fala: "Não tô me sentindo bem, tá", você vai receber uma clareza. O problema é que as pessoas recebem a clareza e não sabem o que fazer com ela, que é o que ele fala. Se a pessoa sentar na frente dele, assim, eu falo isso porque eu sou paciente também. Se a pessoa sentar na frente dele, com 1, 2 encontros, ela tem um mapa. Só que ela se limita até onde ela vai nesse mapa, até onde ela dá conta. Porque, assim, se ela passar daquilo ali, ela vai sentir dor e ela não quer. Ela não quer pagar o preço, ô Adriano, de realmente mergulhar naquilo que vai o movimento do construtor fala muito isso. Ela não quer pagar o preço de mergulhar e olhar para um desenho que ela não consegue pegar. Trazendo para a linha, né, da tecnologia. Eu não posso escrever uma linha de comando em cima de uma outra linha de comando. Não tem como. Então, se a linha de comando está errada, eu vou ter que apagar aquela linha de comando e vou ter que escrever outra linha de comando. E a hora que chega nisso, as pessoas elas não conseguem pagar o preço, né, de escrever essa nova linha. Porque quando você está desconstruindo, o seu cérebro, o seu ego, ele entra num processo de fragmentação, de destruição. E aí ele vai ativar todos os mecanismos de defesa possível e impossível para sobreviver e não deixar você acessar e fazer aquilo que você tem que fazer. E se você não tiver técnica para fazer isso, você nunca vai fazer. e aí, como eu de memória eu sou bom. O ego Uhum, uhum. ser forjado no servir, né, ou ser servido. Ainda estamos com o cara que entende. Não, e aí você viu que fechou a construção, né? Ela É, foi lá e é, voltou, eu né? falo, as conversas têm uma linha de raciocínio. As pontas não estão Entendeu? É, Eu vou dar uma continuada aqui, que senão nós vamos se perder no nosso processo aqui, principalmente porque, assim, é uma linha de raciocínio muito lógica. e assim, eu vou te interromper, ó, galera, não perdoa. Nós não vamos se perder. Não, deixa eu explicar. É porque Ele falou de ir. não, a grande questão, ela tá ligada a um desenho que, assim, no meu ponto de vista, a gente está indo por uma profundidade, que dá para gerar 3, 4, 5 podcasts aqui para falar sobre isso, entendeu?
E dá para falar muita coisa. E lógico. E aí, ó, Hã. faz o seguinte, se o pessoal então gostar, Aham. engajar, Nós vamos chamar de volta. pede pra, né, Pra replicar. Não, mas já tá convidado, nós vamos fazer de novo. não precisa ser comigo. Não, mas Tema, né? mas é que tem um desenho aí, Adriano, que assim, a gente tá falando do outro lado da tecnologia. A tecnologia que ninguém vê. O código que ninguém vê é aquilo que o front-end faz, né. É exatamente isso. Isso é legal pra gente usar nas palestras, né. O código que ninguém vê o que o front-end faz. E o ser humano é a mesma coisa. Ninguém vê o que tá aqui na sua frente, você só tá vendo seu front-end. Seu back-end ninguém sabe, Ó, o cara tá entendeu? analogia E é. e é uma coisa muito legal, porque assim, o que que eu queria saber, Adriano, principalmente porque o nosso papo foi para uma linha, de pessoas, né, para entender o ser humano, mas que momento que foi o estalo empresarial, um cara que era nerd lá no anos 90, que era focadaço em tecnologia, em que momento você, saiu de trás da tela e falou assim: "Cara, eu preciso me colocar na frente das pessoas para ensinar aquilo que eu sei"? E foi um processo que, assim, eu estava lá naqueles primeiros empregos depois da faculdade, Uhum. então eu ainda não tinha empresa, eu estava, né, como funcionário. Eu vocês devem acreditar também como está acontecendo essa conversa, as coisas se Conecta. conectaram e entraram e por exemplo, aqui, né, se bater esse papo e o papo que a gente tá tendo aqui, já valeu o ROI foi muito alto para mim já. E conhecer vocês e essa vontade de profundidade, conhecer o Wagner, que eu já conhecia sim Sim. seu Wagner hoje. O ROI para mim já foi absurdo, né. Então assim, quando você lá atrás, você olha agora, né, para a jornada, meus primeiros empregos começaram a forçar isso. Primeiro que, para entrar no meu primeiro estágio de faculdade, eu tive que eu mesmo então você imagina o seguinte, naquela época, eh, pouca informação como a gente tem, cursos, acesso como a gente tem, mas eu estava fazendo faculdade, de prontidão eu falei assim: "Cara, isso aqui não está sendo suficiente". Eu fui lá e paguei um curso no meu bolso, falei: "Não, vou fazer um outro curso à parte, vou fazer alguma coisa aqui e tal". E fiz um curso de redes lá, né, redes Novell. Uhum. Nossa, é antigo o negócio. Aí quando eu fui para pegar esse primeiro estágio, por exemplo, foi a primeira coisa que o cara falou: "Não, tá contratado". Então assim, isso daí fez eu entrar nesse primeiro emprego. Tô no primeiro emprego, cumpri as minhas tarefas, tô estudando o quê? Nas horas vagas do trabalho, como estagiário, comecei a estudar Assembly, escovar bit. Um cara olha para aquilo e fala: "Cara, você está estudando isso, velho? Viu, eu vou te indi" o cara dentro da empresa: "Eu vou te indicar um outro cara aqui que, meu, ele precisa trabalhar na empresa dele". Olha como as coisas vão. E aí eu entrei trabalhar numa outra empresa que daí era uma empresa mais conceituada. E qual era a necessidade deles? Primeiro, desenvolver software, mas no desenvolvimento de software, eles tinham um desafio que era, eles precisavam de professores, alguém que ensinasse. Só que a gente está falando lá dos anos 90, você ensinar programação na raiz, quando precisa daquilo que você acabou de usar, analogia, Uhum. saber trazer aquilo para o mundo. Então, eu tive que fazer primeiro certificações técnicas, que eram super difíceis e pouca gente fazia. Por que pouca gente fazia? Tinha que pegar aquela bíblia que eu falei, passar noites estudando para ir lá fazer a prova, que não era fácil. Aí eu fui fazer aquilo, fiz a outra formação de treinadores e formadores, aí que eu fui começar no ambiente tecnológico essa jornada de ensinar. E qual foi o resultado? Foi o resultado que me fez, como vocês viram lá,
Na hora que eu sentia que, caramba, as pessoas estão conseguindo entender do jeito que e aí vai chegar depois num outro momento que quando eu dei aula em faculdade, Uhum. eu dei aula na Uniso, na Unip aqui. Quais as turmas que eu pegava? As turmas que entravam em EDP. Elas não conseguiam aprender com ninguém, manda para o Adriano. Caramba. Então, aquilo começou a se tornar, comum, né, e isso daí vem lá com o início do, curso de oratória também, tal, 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 e isso começou a dar esse estralo né, que você falou assim de que, puxa, eu talvez não seja só um programador, Uhum. eu não estou só atrás da tela, se bem que daí, nesse processo, eu fui atrás disso, né, de dar aulas, eu já tinha dado aula, tudo mais, eu passei por um processo em que eu fiquei muito tempo atrás da tela. Isso foi Uhum. um grande erro. Uhum. A nossa vida, a nossa jornada, a gente tem falado que deu errado. Uhum. E o que que deu errado? Eu ficar muito tempo atrás da tela. Na época que eu comecei a empresa, com meu sócio e tal, e a gente começou a entrar clientes e não deixa de ser também a primeira vez que nós implantamos um software na época para um cliente, olha para você ver como as coisas se viram também. Eu fui implantar o software no cliente, a gente implantou, porque eles não tinham Uhum. quase nada de software naquela época, e a gente também fez um software de vanguarda. Naquela época eu fiz software para aquele aparelhinho Palm cinza, Uhum. não tinha aplicativo, não tinha, e eu fiz um software de força de venda. Nós fizemos, né, para a empresa também. Na época, tinha 1 ou 2 empresas no Brasil que tinha isso e era super caro. Nós fizemos para a empresa que não tinha esse tamanho, estrutura para ter isso, e nós colocamos na mão. Primeira empresa que nós fizemos isso, o cara veio no final, depois de implantado o sistema, depois de um tempo, a gente estava lá na empresa, um cara veio, falou: "Pô, vocês são do sistema, né?" "Somos". "Nossa, cara, puta, eu queria muito agradecer você. Cara, antes de ter o sistema aí, cara, a gente ficava fechando carga 10 horas da noite, cara. Eu não via minha família. Cara. Depois que implantou esse sistema, cara, acabou a hora extra. Eu ganho menos, mas hoje eu posso estar com meus filhos." Falei, Nossa, achei. Então Achei. aí você vai percebendo que esse estalo, na verdade, é um estalo de assim, de quando você serve a um propósito que não é, então, só que aí veja, tá, eu estou falando de acertos e erros. O meu erro foi: "Cara, isso é muito bom". E eu fui no operacional e no técnico fazendo, 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 fazendo. Nós fomos implantando em clientes novos e foi surgindo, foi boca a boca, mas estava errado. Ao mesmo tempo que isso estava certo no ponto, o que que ali deveria estar acontecendo? Aquele braço meu de curso, oratória, servir, ajudar as pessoas, eu deveria estar num viés muito mais comercial, marketing, porque nós fizemos uma vanguarda dessa e não aproveitamos. Depois de muito tempo caiu a ficha, e daí quando caiu essa ficha eu fui atrás do quê? Cara, parou, deixa eu sair desse escritório. Fui para um grupo de network. Aí, devido a essa coisa, né, da fala, da oratória, persuasão, tal, 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 e ajudar o outro, todo ambiente que eu vou, eu acabo fui no grupo, e aí fui ocupando todas as cadeiras do grupo network, até eu chegar à presidência do grupo network e tal, mas esse fato de sair das telas foi isso. Primeiro foi lá atrás no começo, depois foi essa parte, esse estalo de falar: "Caramba, se deixa eu sair daqui, existe um mundo fora do escritório". Voltei daí a essa parte mais, evento, mentoria, grupo networking, e aí, ufa, aí deu um É. Como não, com toda essa entrega, né, com toda essa dedicação, essa entrega, como não se tornar vulnerável no sentido das pessoas abusarem da sua boa vontade? eu vejo só de um jeito: expansão de consciência. E aí, então, eu já emendo mais uma pergunta: o que é que você faz para expandir a sua consciência
qual é a prática, a técnica, o meio para expandir a sua consciência e para ter uma gestão emocional equilibrada e saudável. O que você faz? Cara, o que eu faço e que se eu pudesse, vamos nas hipóteses, né, Hum. se eu pudesse sentar hoje, igual nós estamos sentados nessa mesa, e o Adriano deixa eu ver, daquela época que eu estava começando lá, que eu estava eu ia para Campinas, né, todo dia, trabalhava lá depois daquela empresa que eu falei aqui, eu fui para Campinas no instituto de pesquisa, que aí foi lá onde comecei mestrado, comecei a dar aula em faculdade, e aí quando surgiu o desejo de montar uma empresa, que eu estava lá indo muito cedo, que eu precisava viajar para Campinas todo dia, chegava tarde da noite, depois da faculdade, minha filha estava para nascer. Eu falei: "Meu, isso não é realidade". Se eu pudesse voltar para esse Adriano, a versão desse Adriano que estava lá começando, e o Adriano que tem a consciência hoje, eu diria: "Cara, você não é o que você pensa. Você não é você não é o que você sente, você não é os seus pensamentos, você não é o que as pessoas estão pensando. Talvez você, algumas vezes, você se porta como o que você acha que as pessoas estão pensando, ou que você, pensa que as outras pessoas pensam que você é". Então, assim, você vai criando máscaras, Mundo da fantasia. um mundo da fantasia. É é é realidades, eh, fortes, sólidas. Você está apegado a crenças. Eu falaria isso para ele, porque como que eu busco moldar essa consciência? Primeiro, ler de tudo. Cara, o cara que hoje tem uma opinião formada, eu não tô dizendo aqui, não tô criticando, assim, eu não ter uma opinião, tudo bem, não é eu não ter uma opinião, mas o cara que tem uma opinião e diz: essa é a verdade absoluta e todo o resto tá todo mundo errado". Para mim, não há muita conversa. Não tem o que você conversar, você sabe na mesa, quando você vai conversar com alguém, quem é que Eu sou o dono da verdade. então, assim, primeiro, se eu sou, cristão, deixa eu ver algo anticristão. Se eu sou católico, deixa eu ver algo do protestante. Se eu, eh, se eu sou mais, espiritualista, deixa eu ver um pouquinho de física quântica. Então, deixa esses dias mesmo eu estava lendo um livro sobre, como funcionam as mitocôndrias e tal. Cara, por isso que eu falo, as pessoas não me consideram normal, né, A minha esposa fala pra mim, fala assim: "Por que que você tá lendo isso? Por que que você tá assistindo isso?" Eu falo assim: "Porque isso é conhecimento." entendeu, cara? Então você aumentar a consciência, você ter a percepção de que você está numa ilha, só que muitas vezes as pessoas estão numa ilha e elas acham que e aí o que elas conhecem, então elas julgam o que conhecem, é o que ela está vendo do mar. Só que se ela pegar um barco e começar a avançar no mar, ela vai ver que aquilo que ela não conhece é muito maior do que aquilo que ela conhece. Então as pessoas ignoram muito isso. Essa área, Wagner, por exemplo, né, da psicanálise, você deve, né, saber disso. Você é o cara que é muito, assim, aberto, com uma consciência também
só pelo pouco que nós conversamos, mas o que eu conheço de psicanalista que um único curso de psicanálise de 6 meses online faz com que ele agora Se torna um psicanalista. se torne não é só um psicanalista, É, ele se torne o dono da verdade um de tudo, mentor. porque ele enxerga somente martelo, Uhum. é só isso, e todo mundo é prego. Não há espaço, não há outra visão, não há outra então assim, mas cara, eu não vou falar não dá para contar na mão, é assim, são muitos casos do que eu já ouvi, vi, só pegando esse ponto, a psicanálise, que eu já vi aberrações. Então são o quê? Pessoas que não têm consciência, não têm, essa flexibilidade, não têm essa abertura de enxergar outros mundos, de enxergar outras verdades. Então, primeiro, o que eu faço para responder essa pergunta, né? Ler de tudo, meditar, mas não a meditação pela meditação, mas a meditação da morte do ego, da liberdade da tua identidade fixa, do seu falso eu. Essas coisas começam a te moldar, a te levar a conhecer mais das suas emoções, né, daquilo que. E falar de emoções, a gente sabe que as pessoas muitas vezes estão doentes simplesmente por falta dessa gestão emocional. Por quê? Primeiro, por até mesmo não se deixar sentir. O corpo é o fluxo. A gente foi feito para sentir. Quando você fala, eu tenho um frio na barriga, é porque você já sentiu. Nós temos vários cérebros, né? Nós temos vários cérebros para o corpo. A ciência afirma isso hoje, que a gente tem cérebro espalhado pelo corpo. Então, segundo cérebro, intestino. Uhum. Outro cérebro, coração. Então, eles estão todos os dias pensando inconscientemente por você. Porque eu não penso para respirar, eu não penso para comer, eu não penso para nada. Eles estão ali. Só que, quando eu acordo amanhã, se eu não tenho consciência, e isso é uma frase muito legal. Olha, pega aí essa, hein? Se eu não tenho consciência, amanhã, esse modo default, esse modo padrão do inconsciente nos meus órgãos, em todo o meu corpo, ele já vai setar o modo default amanhã para economizar energia e para eu não ter desconforto, para que eu já acorde e viva hoje 80% do que eu vivi ontem, como dizia antes. Eu vou repetindo para mim a mesma história que eu tenho repetido, né, constantemente, e aí então eu vou acordar, e olha aí essa frase que eu ia falar, que é legal. Eu acordo amanhã no passado. Eu acordo no ontem. Então você ter consciência do presente, do agora, não ontem, não depois, mas a quantidade, se a gente for pegar hoje a probabilidade, a estatística de quantas pessoas hoje conseguem viver no presente, meu amigo, com excesso de informação, com excesso de estímulo, com excesso um campo fértil aí de que as pessoas cada vez mais estão sem consciência daquilo que podem, Uhum. daquilo que devem, daquilo que então Além de já vou passar para o segundo. Não, tranquilo. É que é muito louco, velho. É difícil a gente encontrar alguém com quem a gente É, conseguiu e conversar. eu ia falar um negócio muito legal, né? Eu escutei uma frase que já vai emendar com isso que você vai falar agora, mas eu falo que em tempos de inteligência artificial se destaca quem tem inteligência emocional. Nossa, nossa. É fora do comum, cara. Ontem a gente estava na reunião do consultor. O consultor é um movimento que eu criei, né, que traz tudo isso que você está falando de maneira de informação prática para transformação e expansão de consciência voltado para o universo masculino. E ontem eu trouxe isso para o pessoal, né, que a questão é a jornada. Você tem que saber viver a jornada, que é o Carvendinho, né? É o viver o agora, é desfrutar do agora, com prazer do agora. Não é o passado e nem é o futuro, é o agora. Você só vive uma vida.
qual é a vida? A que eu tô vivendo agora na sua frente. Essa é a vida que eu tô vivendo, e eu tenho que extrair o melhor dela, né. É o eterno agora, é o eterno agora. E a meditação, é o que eu estava falando, eu trouxe essa coisa da meditação por conta do agora, né, porque, não adianta, é o que você falou, né, a falta de ter com quem conversar isso é justamente até mesmo porque, claro, vem essa coisa da falta de consciência, mas também encontrar pessoas que estejam no agora. Uhum. Ou numa mesa, você vai conversar, ou você vai num restaurante, ou você vai, bater papo. Quem realmente está ali presente. Meu amigo, há um distúrbio, uma epidemia, né, muito grande, né. Os Estados Unidos têm falado que tem uma epidemia silenciosa, né, que tem afetado. Falo dos Estados Unidos porque é o número que eu tenho, conheço, talvez vocês conheçam alguma outra coisa, o Wagner pode conhecer do Brasil, mas lá eles falam que há 80% de pessoas vivendo uma epidemia de solidão crônica, onde o ministro da saúde lá alertou que, eh, o fato dessa epidemia, dessa solidão crônica viver na pessoa, para a imunidade, é o equivalente a fumar 15 cigarros por dia. Se ele for solitário, tendo essa solidão crônica e for fumante, aí ferrou, né. Não, aí é corpo inflamado, imunidade baixa, Obesidade. e aí o pensamento, se for também, não está vivendo no agora, está vivendo no passado, aí entra a depressão. Cara, então, é muito forte isso, muito forte mesmo. É muito louco isso. Eu vou trazer um cenário aqui agora, Adriano, mudando um pouquinho de pato para ganso, mas sem sair do pato. É. É, essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela é uma pergunta que para mim é uma das mais importantes, porque eu venho da área comercial, eu gosto da área comercial. E hoje eu estou entrando, no mundo da busca por esse conhecimento, por essa programação, para colocar as ideias em prática, né. E a gente tinha essa distância que hoje ela está se encurtando. Então você pode vender a ideia que você constrói, né. E dentro desse cenário, cara, você vem da vanguarda, né, você foi pioneiro em vários cenários. Eh, como que você aprendeu a simplificar a sofisticação para ela virar lucro? Eu vou aprofundar um pouco mais a pergunta. Eu vejo que muitos programadores tratam o programa que eles criaram como filho, né, eles nunca tá pronto o programa. Nunca tá pronto, nunca tá na hora de colocar esse programa para vender. Ou se colocar, os caras têm medo de que o programa vai parar, que o programa vai dar pau, que as coisas vão atrapalhar. Como é que você aprendeu a simplificar isso, né, a simplificar a sofisticação para que ela virasse lucro? Primeiro, né, que lá atrás eu aprendi apanhando. Uhum. Sim. Apanhando porque a gente também, tinha essa ideia eu digo lá no começo, né, Sim. todo mundo falar assim, depois naqueles estágios, no começo da profissão, você, ou seja um perfeccionismo, ou seja algo que tá ali na tua cabeça dizendo: "Não, falta aqui, falta melhorar". A gente não tinha aquela ideia do MVP, né, de você construir ali alguma coisa, ó, Uhum. isso aqui pronto, num nível que dê para as pessoas usarem, testarem e tal. Então, a partir do momento que eu fui entrando em empresas mais sólidas, aí, meu amigo, aí a coisa ficou séria, porque você tinha aqueles prazos para entregar, tudo mais, tal. Quando eu fui para aquela parte das certificações e tudo mais, aquilo virou, claro, uma baita de uma formação. E aí quando eu fui para o instituto, né, de pesquisas lá em Campinas, onde, nossa, tô falando dos anos 2000 e alguma coisinha, que lá naquela época um projeto para entrar lá no instituto era 1 milhão. Equipes de software com 80 pessoas. Então não tem margem para você, né, errar. Mas mesmo com tudo isso, projetos viravam coisas que muitas vezes eram jogadas fora, queimava dinheiro,
retrabalho por não entender o quê? As pessoas que estariam na outra ponta. Então, com o tempo, né, que o que a gente vai percebendo, que eu aprendi, é que o que importa é entender as pessoas que estão do outro lado, a dor que você está resolvendo, e não se apaixonar pelo produto, mas pela dor. Porque isso que você falou, cara, não é algo é generalizado isso daí. Uhum. A maior dificuldade, se pegar um desenvolvedor, aí estou falando não aquele cara da empresa, mas o funcionário de uma empresa, mas o cara que é empreendedor, ele abriu uma empresa, cara, a trava, a limitação que esse cara tem, o apego que Uhum. ele tem à criação dele, faz ter uma cegueira, né? E eu já tive a experiência de me fixar em certas coisas, me livrar, e quando me livrei, meu amigo, quanta oportunidade tem aqui! Exato. E eu tô ali fixo, olhando. Então, mais uma vez, vem essa coisa da flexibilidade, de você não ter apego, né? Isso vai do ego também. Então, você não ter os apegos. Então, hoje, se você olha, né? Vamos pegar e trazer isso para a prática, tá, Guto? Se você aí, ó, tá olhando, e você tá pensando assim, tá, mas como é que eu traduzo isso? Uhum. Como é que eu traduzo pegar o que você falou? Uma coisa que eu não posso me apegar para transformar isso em lucro. Uhum. O que as empresas hoje mais têm? Ó, isso aqui é uma dica dos caras que estão dando mentoria de R$100.000, aí vão ensinar você a fazer isso. Todo mundo hoje, nas empresas, todas as empresas, possuem já diversas ferramentas, sistemas a dar com pau. Elas não querem mais uma ferramenta. Elas não querem mais um SaaS. Elas não querem mais tanto é que o SaaS está mudando, né, Uhum. Software as a Service, agora está virando Service as a Software. As empresas estão com dores, só que elas não têm pessoas que consigam entender essas dores, juntar os pontos de todas as partes que estão doendo, porque sempre se ela contrata muitas vezes um consultor, o consultor vai lá e fala: "Não, você precisa trocar o software, você precisa trocar a ferramenta. Não, você precisa fazer isso aqui, isso aqui". Cara, ele percebe, o empreendedor hoje, o empresário percebe que ele está torrando dinheiro. E torra mesmo. Porque eu conheço isso em pequenas empresas, como grandes empresas queimaram dinheiro a rodo. Então a pessoa hoje que vai transformar em lucro é aquela que vai conhecer a dor, vai se apaixonar por aquela dor, vai entender que serviço você pode prestar para aquela empresa, vai pegar aquilo lá, vai hoje com as ferramentas assim que você tem, com IA. Ó, você aprendeu uma coisa fantástica, né? Você sabe que você está usando, IA, que você consegue agora chegar na empresa, entender a dor, traduzir a dor, mostrar em pouco tempo para o empreendedor, o empresário, que aquilo pode ser resolvido e de que forma aquilo é resolvido, e aí você só espera a pergunta: quanto? Só que com IA hoje você consegue medir o ROI, que aquela dor resolvida dá para aquele cara. Tá feita a venda. Você não precisa nem. Só que eu estou resumindo isso aqui, e acredite, onde eu vou, as empresas, na academia, lá, inclusive, as pessoas não sabem fazer isso. É um mar azul hoje. Você quer ganhar dinheiro, ou seja, como você transformar aquilo que antes era um apego que você tinha. Hoje não há tempo mais para você pegar aí, você está aprendendo, está fazendo um curso, tal, tal. Ah, eu vou criar um projeto, uma solução, vou criar um MVP, daí eu vou testar. Esquece. Hoje não tem mais tempo para isso. Não é o tempo mais disso. Isso aí foi, passou. O tempo que eu comecei a fazer lá, fiz lá um negócio pro Palm, vou testar, vamos ver se vai dar certo, vamos fazer MVP, BBB. Esquece. Aquilo que você está pensando hoje em fazer e vai testar, montar MVP, já tem outro fazendo e daqui a pouquinho está pronto, ele foi lá e vendeu. Então você tem que hoje enxergar a dor, vai em cima da dor, vende a solução para a dor, transforma. Aí você pode transformar isso em software, em plataforma, em solução,
e tá feito. É isso. O pessoal tem um grande problema aí. Eu tenho uma metodologia que chama 3 P's, né, que eu utilizo hoje, que ela trata de pessoas qualificadas, processo definido, procedimento adequado, indicador e tecnologia como acelerador. Quando eu vou implementar isso numa empresa, uma das coisas mais difíceis que tem é as pessoas entenderem que precisa funcionar como uma engenharia reversa. Essa palavra engenharia reversa eu adoro. O processo precisa funcionar como uma engenharia reversa. Sem você mapear os processos, você não vai entender a dor. Sem entender a dor, você não vai entender qual software vai resolver o problema. E outra coisa que o pessoal também pode ganhar dinheiro, que é o seguinte, né, para entender essa dor, essa palavra processo, Aham. qualquer empresa você vá, que ela diz assim: "Ah, eu tenho processo", Não tem, você vai olhar, não tem, tem não processo. tem. Então Não tem, e assim, você sabe uma outra dor que eu tenho percebido, Adriano, que nós deparamos com isso num cliente lá de Tatuí, que a gente foi. Eh, o autoengano do processo ele é tão grande, porque as pessoas acreditam que o processo é aquilo que elas fazem todos os dias. exa E o processo não é aquilo que elas fazem todos os dias. Você precisa criar um processo com a engenharia reversa para ela entregar o resultado que você precisa. Eles contratam consultores hoje para entrar na empresa e mapear os processos. Aí ele vai lá e conversa com o operador da máquina que está viciado no processo. é que eles confundem processo com rotina. É, exato. O processo, ele tem o input, É. ele Output, tem um critério de aceitação, ele tem uma condição de veto, tarefa ele diária, tem tarefa semanal, tarefa mensal. Aquele documento que a gente tem hoje, e depois nós vamos conversar sobre isso, ele entrega exatamente isso. E inclusive, o que fazer se der errado, como tratar o processo. Então, assim, quando você pega um material como esse, ele é riquíssimo. Ele tem um valor que as pessoas ainda não entenderam e não têm maturidade para administrar. Por quê? Porque aí se você tem um processo, o que que acontece se você colocar IA hoje num processo ruim? meu Deus, amplifica o só que aí quem está escutando também, não sei qual é o público que, né, É empresários. empresário, É. se você começou a pesquisar alguma coisa de IA, o algoritmo está mostrando o que para você? Uhum, Você viu um post e já começa, uhum, e aí você vai ver um outro, uhum. e aí você vai começar a receber tanto post de IA e de seja o que for, Ferramenta. que você vai pensar assim: "Meu Deus, tá todo mundo fazendo, usando, vendendo, não, 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 não. Tá todo mundo ainda engatinhando, não tem nem o processo, não tem nem o processo". Então a gente vê que teve, o ano retrasado, teve aquele boom da IA em termos de as pessoas usando para consulta, pergunta, os chats, né, mesmo da IA que Uhum, veio à tona para que uhum, depois foi o ano, né, acho que podemos considerar que o ano passado foi um ano dos agentes, né. uhum. A gente quanto ouviu a palavra agente, agentes de IA, trabalhando para você, tal, tal, tal. 2026 é o ano de dados. Uhum. Quem souber usar dados, tratar dados, vai estar na frente, né. E o Gartner mesmo está falando isso, está falando sobre os projetos todos de IA que vão ser jogados fora, no lixo, abrir um buraco que não vai conseguir tampar, o pessoal torrando dinheiro. Mas por quê? Você já respondeu. Uhum, Você já respondeu aqui na sua, porque você joga IA onde não tem uhum. processo. Sim, Você joga IA onde não tem dados tratados. E a maioria das não tem. empresas. Eu já fui em empresas assim, cara, que são parrudas. Uhum. Não tem Não tem utilização dados. dos dados, não tem governança, não tem cara, então assim, pra você que tá achando: "Caramba, né, não tem muito espaço". Meu Hum. amigo, Não tem espaço para quem não quer, né. não tem. Aqui mesmo já vai sair uma empresa, ó, É. nós vamos pegar, juntar IA com processo e tratar as pessoas. Rapaz do céu, que universo. Isso já está pronto, você vai entender. Isso é o ideal, né. Meu, Adriano, oratória, cara, ouvindo você falar, né, o tempo todo aí, a oratória e tal, e a minha cabeça
A Jana aqui, lembrando, nas minhas formações oratória, né? Hermenêutica e homilética, você tinha que estudar e tinha que ser bom, É. né? Você tinha que ser bom. E você falando, eu falei assim, o primeiro camarada que eu estudei, Reinaldo Polido. Ah, sei. Foi o primeiro Sei. camarada lá. Esse é lá atrás, É. muito tempo. Nossa, eu não vejo ele faz tempo, alguma coisa dele. E a oratória, e eu viajando aqui para puxar esse gancho da oratória dentro do É. contexto seu aí, e a arte de falar, né? A arte da persuasão, e o quanto a fala, né? E aí, se eu for lá pro mundo helênico, o quanto isso é importante. Se eu for Demóstenes. Se eu for por um lado espiritualista, religioso, o poder da palavra no processo criacional, e tudo se cria a partir da palavra e se transforma a partir dela, e ela é uma baita de uma energia, né? E aí nós temos tecnologia e a comunicação oratória que cria código-fonte, que nada mais é do que uma comunicação, é uma outra forma de falar e de criar. Então, olha só, cara, não sei se está viajando na minha cabeça aqui, mas o quanto disso tudo é a mesma coisa. E a tecnologia, código, oratória, e o quanto isso cria. E cria para a vida, para a expansão da vida, o servir para servir. Porque não adianta nada ter uma criação que não sirva. Toda criação foi para um benefício da humanidade, do ser e tudo mais, né? Juntando com essa premissa sua do servir. Tá, acompanhou? Boa. É fantástico, né? E dá pra gente ir mais longe ainda, mas eu vou ficar aqui e vou fechar com a minha pergunta, né? Como que a comunicação, ela mudou a sua relação com você mesmo, com os seus negócios, na sua palestra aí, que você ensina as pessoas a se comunicar, porque ela é uma ferramenta tremenda. É essa ferramenta, e é uma ferramenta, claro, hoje, né, tem também quem quer tem acesso, né, mas é uma arte que não foi ensinada. Você faz o curso de direito, você aprende a advogar, mas você faz o curso de engenharia, você faz o curso de seja o que for, e aí quem ganha melhor? O cara que faz aquele serviço bem feito, ou o cara que comunica melhor Comunica melhor. vai ganhar dinheiro, cara. Então a comunicação, ela vem à frente de tudo, tal, né, e a comunicação ela permite você, no momento que você deslancha, você desenvolve, que você começa e aí eu gosto da oratória, que é o seguinte, acho que é bom eu falar isso. A oratória não só técnica. Você pega hoje curso de oratória, o que são os cursos de oratória? Técnicas. Técnica para isso, técnica para quando você está nervoso, você vir aqui e você respirar e vai fazer assim, vai fazer assado. Tudo bem, existe, ajuda várias pessoas, mas cara, eu sou mais a oratória, autoconhecimento, liberdade, libertação. Então eu sou mais a oratória também com gestão emocional. A oratória que permite você, numa comunicação, estar presente. Eu vou te interromper só É. para colocar mais uma pitadinha aí É, sobre a mesma linha. A oratória como expressar, e você está trazendo, né, desse autoconhecimento. E aí, para mim, existe uma ferramenta que ela tem que andar concomitantemente com a oratória, que é a arte de ouvir. hum, Ouvir-se e ouvir. Aí, quando eu junto as duas,
Mas aí eu vou longe nesse ouvir, porque esse ouvir na comunicação, olha como é louco. Esse ouvir na comunicação é o seguinte: quando você está no nível, ah, iniciando a comunicação, ou você transformou a comunicação numa rotina, Uhum. então assim, para mim é comum me colocar num palco e falar com as pessoas, a mensagem já está internalizada, então eu vou lá e mais uma vez vou passar a mensagem. Bom, isso existe tanto em profissionais, como existe também nos grandes palestrantes pelo Uhum. Brasil. Você vai assistir uma palestra hoje do fulano, se você for assistir num outro lugar, num outro evento, ou num outro ano, tal, a palestra, é a mesma palestra. É a mesma emoção, é a mesma tudo, tá? Então, o que eu diria, nessa palestra já não acontece mais o in e nem o out. Já não está acontecendo. Já não está acontecendo tanto o você falar, quanto também o você ouvir. Porque esse ouvir que o Wagner está falando é o seguinte: esse ouvir é o ouvir onde, quando você torna a comunicação aliada à gestão emocional, você está palestrando, mas você está 100% presente. E esse 100% presente, quando você está presente numa palestra, numa aula, num ensino, você, primeiro, já sabe o seu público, conheceu, ouviu antes, né? Você fez a lição de casa, você ouviu antes, você sabe o que é eu tenho um método, né, que é o chamado, eu criei um método chamado GPS, né, para comunicação, que é justamente como funciona o GPS, né? Você vai mais um podcast para falar. Mas aí o que acontece? Você está ali. Quando você vai falar com as pessoas e você está presente, está com essa gestão emocional, a cada palavra, você está ouvindo a reverberação dela no que está acontecendo nas pessoas e tomando de volta aquilo. Então, esse ouvir, eu considero uma arte que muitos poucos têm, que é o seguinte: você conseguir estar tão presente que a sua comunicação ela está preparada, mas não está. Pode ser que a sua comunicação tenha que mudar em alguns segundos, alguns minutos, tenha que se adaptar, tenha que. Você viu, por exemplo, no que eu estava aqui, você pode falar assim: o Adriano veio preparado para falar aquilo e para saber o que falar, e. Não, Você transacionou, né? você entendeu? É algo, esse ouvir. A gente volta lá no ponto inicial do quanto você tem de conteúdo para ligar um ponto no outro. Isso, a construção narrativa, Porque ela assim muda o tempo todo. Só que você está trazendo um negócio agora, que ele começou a falar agora, que é justamente sobre isso. O que é, o quanto o cara consegue, o quanto o palestrante consegue transacionar por vários assuntos. Você viu aí, né? sim, sem perder o fio da meada. Eu acho isso fantástico, porque não interessa sobre o que a pessoa traga à mesa, né? E esse ouvir, do ouvir da plateia, do ouvir o comportamento, os gestos e tudo isso te trazer essa comunicação, que é uma comunicação para você saber como andar, mudar, Exato. é um Cara, ouvir silencioso. O exemplo disso aí que a gente tá falando agora é o que aconteceu aqui nessa mesa, pô. Exato. A gente ia falar de IA. é, E o que a gente menos falou exato. foi de IA. E aquele dia eu vim preparado para o assunto, Aham. né? Então, qual é o assunto que vai ser falado? Esse. Então, esse você vem preparado. Eu sei mais ou menos um roteiro, porque eu tenho que ter início, meio e fim. No meu caso, o método GPS, eu tenho que ter o GPS. Uhum. Então, eu sei o que eu tenho que, né, fazer e no final chegar. Uhum. Mas o que vai acontecer durante, e aí é que eu falo, isso não é técnica de oratória. E eu falo que não é arrogância, não é, sabe, uma coisa minha, mas quando eu vou
né, para fazer algo, aula, palestra, eu vou fazer uma arte. Uhum. Cara, é totalmente para aquelas pessoas que estavam naquele momento, naquela situação, daquele jeito. Você viu que ali eu vim falar daquele tema, Uhum. tema da IA, mas ali nós falamos e brincamos, Uhum. né? Foi divertido. Uhum. Nós falamos de IA, filosofia, criatividade, piadas de quinta série teve. Uhum. Cara, não lembro quantas coisas. É Chiquitita? Chiquitita. Cara, é um absurdo. Sim. E aí, teve até um evento que eu fui, ele tinha palestras, um palco principal, muita gente lá, palestra, tá, os palestrantes. Uhum. E aí vai ligar aquilo que eu já estava falando da palestra comercial, a palestra sempre a mesma, e entra, perceba, eu estou sempre sendo fiel ao fio do, ele falou do ouvir, esse ouvir é o que eu estou seguindo aqui. E aí tinha espaços menores que eram workshops. Uhum. O que era esse workshop? No intervalo das palestras, o cara podia ir lá assistir um workshop de uma coisa técnica. Uhum. Técnica. Um deles, eu fui falar sobre o segundo cérebro. Uhum. Qual obsídio? Obsidia com RA, Sim. tal. Sim. Mas o segundo cérebro, não ferramenta, né? A Uhum. metodologia, os Sim. conceitos do Zettelkasten lá, tal. Aí, fui para esse workshop. O que acontece? Eu fui falar de um assunto técnico. Nesse workshop tinha pessoa chorando. Hum. Depois eu fiz um outro workshop e o pessoal falou: não tem como ficar aqui não, vamos subir para palestra mais não. A coisa acontece de maneira tão, né? Essa conexão, ela é tão profunda no ouvir, que é isso que eu estou falando. Você vai preparado para um assunto, mas eu acho que 90% dos palestrantes, muitas vezes, eles estão lá transmitindo uma mensagem, mas não estão presentes. Porque o que é não estar presente? Mas como assim, Adriano, ele não está presente? Ele está a todo momento com o cérebro dele trabalhando no seguinte: qual é a próxima coisa que eu vou falar? Qual é a próxima coisa que eu vou falar? Qual é o próximo assunto mesmo? Qual é o próximo slide? E ele vai passando aquela mensagem e não tem vida. Entendi. Porque quando você vai fazer isso, né, você vai transmitir, você vai fazer essa entrega, sem querer filosofar sobre isso, mas eu acredito nisso. Quando eu subo para palestrar, eu tô conversando com as pessoas, eu tenho é a alma que tá fazendo o negocinho. Entendeu? E a gente liga todos os pontos que nós Sim. falamos aqui. Sim. Então a oratória que nós estamos falando aqui, você vê que se você pegar tudo, você... Cara, depois eu vou ler a transcrição de tudo Sim. isso aqui vai dar um gosto. Sim, sim. Aí ela não vai entender isso aqui. Porque, viu, se você pegar pontos do que a gente foi falando aqui, as conexões entre as coisas são tão. Então, agora nós estamos falando já de oratória, que é outra coisa, mas que Liga a mesma coisa. que tem a ver com tanta coisa aí do que nós já falamos ali, né? E se a gente for falar, por exemplo, de oratória nesse sentido, muitos que já fizeram curso de oratória, que já hoje, elas não tiveram um processo desse de libertação ainda. Então eu vejo assim, eu quero fazer um dia aí no curso, que seja de oratória, eu pensei até no início desse ano fazer e tal, onde eu iria fazer e propor exatamente isso. Exatamente isso. Um curso de oratória onde tenha realmente a essa parte experimental da coisa para a gente poder fazer esse Cara, que papo, hein, cara? A gente tá chegando no final, é uma pena, né? passou já do Porque tempo, não passou, mas não tinha como interromper, porque independente disso aí, tem muito conteúdo. O assunto de oratória eu ficaria É, mas isso foi uma aula de humanidade na tecnologia, né? Essa é a grande verdade. Mas para fechar, eu vou mudar um pouquinho antes da última pergunta, Adriano, porque eu queria conhecer o Adriano um pouquinho mais na intimidade, né? Nós vamos falar algumas palavras para você. ah,
E aí a gente quer o significado do que é pra você. Ah, os caras pedem de E surpresa o negócio. isso não estava no roteiro, mas eu senti a vontade de falar isso, É. porque a gente tem uma premissa aqui que quando a gente sente, direção, a gente segue, É. né. E eu acho que, entender um pouco mais do processo, entender um pouco mais daquilo que você carrega, eu acho que traz muita sabedoria para quem está começando, para quem já está na lida, né. Eu costumo dizer, a gente troca muita ideia, eu com o Wagner aqui, que não vai existir outra, geração igual a nossa, né, Não que tem viveu como. exato. Que passou pelo CD, pelo fita cassete, pelo Walkman, pelo CD, Blu-ray, disquete, É, não tem como, cara. ponto 44 metros. Ah, meu amigo! Aquela caixa pra fazer a formatação do Windows 11. Cara, eu vou começar logo pra arrebentar, Ah. família, cara. Família, Porto Seguro, fonte, o motivo de acordar. Dinheiro. Ferramenta, Caramba. A vida, cara, o significado da vida. servir. Hoje é um bom dia pra morrer? Qualquer dia, qualquer momento. Se hoje tivesse um caixão nessa mesa e você tivesse dentro dele, o que que o mundo perderia? Caramba, os caras são É pra fechar com chave de caramba, o que o mundo perderia. a família não, mas o mundo, o que que o mundo perderia, cara? Porque você já fez muita coisa que muitas vezes a gente não reconhece, é por isso a pergunta. Tá. É que eu vou tentar responder a do o lance é, manda a palavra e eu sempre acho que, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é o que, né, Uhum, e quando você lançou, o que que o mundo perderia? uhum. Primeira coisa que vem na minha cabeça, nada, eu ainda continuo. O que que falta? Que falta? Consciência. Que te sobra, Que me sobra, que me sobra, vontade de fome de mundo. cara. É isso. É isso. É isso, galera. Oh! Passei? Passou. Galera, nós estamos chegando ao final aqui. Queria te agradecer, Adriano. Que papo, cara. E assim, a gente ganhou muito com isso. Eu acho que é desse nível que a gente conversa, desse nível que a gente gostaria de trazer pessoas aqui que realmente mudasse a vida das pessoas, mas não pela superficialidade, né? Superficialidade é uma palavra que a gente não carrega aqui. Porque, e a gente sabe que nem tem muitos likes por conta disso, né, mas eu acho que pode mudar muito a vida das pessoas pela consciência daquilo que é o inconsciente. Então isso vem transformando as nossas vidas primeiro, e aí consequentemente transformando a vida de outras pessoas. Então muito obrigado por ter vindo, deixa uma mensagem final para as pessoas aí. Eu queria saber o que que o Adriano de hoje diria para o Adriano de 10 anos atrás, e depois você faz as suas considerações finais e aí deixa pra gente aí suas redes sociais, como é que as pessoas te acham. Inclusive eu vou passar nas minhas redes, eu quero postar Nós vamos postar um monte de coisa. quando será que ficar pronto aí? Terça-feira vai pro ar. Ah, legal. Não, acho que eu acabei respondendo essa pergunta dos 10 anos, Aham, bateu a hora, né, aham. e que, assim, eu diria para o Adriano que: "Meu, pare, não acredite nisso, não acredite no que você está vendo, não Uhum, acredite no que as pessoas estão dizendo, no que as pessoas estão achando, no que você está pensando, no que você está sentindo, você não é isso, uhum. você não é sua mente, você não é seu sentimento, tá?" Eh, eu vou dizer para você também o seguinte, tá, eu queria passar inclusive para quem está assistindo, eu já conduzi podcasts, né, Uhum. quando eu entrevistar alguém, eu tenho um princípio, é fazer pergunta que nunca fizeram, chega de podcast que: "E aí, onde você nasceu? Como é que foi?", não. E também participo, né, de muito podcast, mas vou dizer para você, esse foi talvez o melhor podcast que eu já Caramba, tenha participado. que honra. Porque
no quanto eu sou entrevistado, às vezes definem o tema e o tema fica muito fixo naquilo ali, né? Por mais que eu viaje e tal, as pessoas tentam fixar ali, né? Mas hoje esse papo aqui foi fantástico. Então, para você que está assistindo, passe para alguém. Passe para alguém. Passe para alguém que está precisando expandir a consciência, está precisando crescer, está precisando evoluir. O meu Instagram é Adriano Marqui. M-A-R-Q de queijo, U-I. Adriano Marques. Tô lá. Fantástico. Adriano, muito obrigado, foi muito bom essa conversa. Confesso para você que fazia muito tempo que eu não encontrava alguém nesse nível para eu poder conversar. E vamos conversar mais, hein? Pô, vai ser um prazer poder sentar com você e aprofundar certas coisas que aqui não deu para aprofundar, porque assim, rapaz, eu tive que segurar o freio de mão aqui, porque a cabeça ia, eu falei assim: "Meu Deus, é bom demais, isso é boa". Rap esse é o verdadeiro horror, cara, esse traz tesão, dá Nossa, tesão. mãe, Muito, né? muito Você obrigado. queria fazer igual os podcasts lá do Flow, né? 4, 5 horas. É, é. Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Estamos encerrando aqui. Um abraço a todos. Valeu, pessoal, até Valeu, a valeu, próxima. obrigado. Valeu. Até mais.